Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2025, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, por aqui a gente põe em pauta todos os assuntos importantes e fundamentais para se pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todos e todas, rumo ao nosso bem viver. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura popular, sem deixar de lado também os debates do dia a dia sobre economia, política. Tudo isso, sim, cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Salum, eu tô contigo nessa boa prosa. Bora saber o que a gente preparou pro programa de hoje. Um papo com o influenciador digital Ivan Baron. Ele acaba de ser embaixador de um programa do Ministério da Educação no combate ao capacitismo. Mulheres de comunidades tradicionais na Chapada da Diamantina resistem aos impactos negativos da transição energética. Prepare o calendário, saiba quais são as datas da 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária que acontece em São Paulo em maio. Vamos conhecer a história de mulheres que estiveram na linha de frente da resistência popular em Minas Gerais. Tem viagem para Cuba também para saber em detalhes como funciona o sistema de educação. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Diante da emergência climática que atinge nosso planeta, muito tem se falado em transição energética. Isso significa mudar as fontes de energia, sair das mais poluentes como petróleo, carvão, mineral e adotar modelos mais sustentáveis, limpos e renováveis, a exemplo da eólica e solar. Mas é claro que isso apenas na teoria. Acontece que a transição energética também foi apropriada pelo capital. Virou uma espécie de mercadoria com selo verde e tem sido também uma reinvenção de estruturas opressoras, agredindo populações tradicionais e também alterando rotas da natureza. Na Bahia, um dos estados com grande concentração de parques eólicos no Brasil, também tem resistido aos megaprojetos. No mês de luta das mulheres, cerca de 60 lutadoras populares se reuniram no município de Piatã e na comunidade quilombola da Bocaina, na Chapada da Diamantina, no Encontro de Mulheres em Movimento, a Energia da Chapada. O objetivo do encontro foi debater o avanço desses enormes empreendimentos focados em transição energética e com profundos impactos na população tradicional. Sopram ventos de esperança na Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Ventos que ganham força ao rodar a saia de mulheres que ousam lutar mesmo diante de inimigos muito poderosos. Por um lado, empresas invadem territórios com megaprojetos de mineração, de energia eólica e solar buscando lucro. Por outro, mulheres cujas famílias vivem nessas terras há séculos gritam por vida. São elas, as mulheres, que estão de pé e organizadas para defender sua comunidade. São elas que, com vozes que traçam e trançam outros caminhos para se pensar a geração de energia e que, abraçadas, em meio às lágrimas, colocam para fora desejos de liberdade. No mês de luta das mulheres, cerca de 60 lutadoras populares se reuniram no município de Piatã e na comunidade quilombola da Bocaina. Elas participaram do chamado Encontro de Mulheres em Movimento, a Energia da Chapada. Realizado nos dias 7 e 8 de março, a atividade é parte do projeto A Guerra de Oiá, Comunicação, Mulheres e Transição Socioenergética. A iniciativa buscou debater os impactos da transição de energia sob uma perspectiva de gênero. A agenda foi organizada pelo Observatório dos Conflitos Socioambientais da Chapada Diamantina e teve o apoio do Fundo Casa Socioambiental, da Comissão Pastoral da Terra e da Universidade do Estado da Bahia. Gislene Moreira, coordenadora do projeto, afirma que a atividade surgiu de uma demanda das próprias mulheres. O encontro ele surge a partir de demanda das próprias mulheres que há algum tempo vem acompanhando o avanço desses megaprojetos e quando a gente fazia os encontros de formação, pleiteavam um espaço só de mulheres. Gislene também destacou a importância do recorte de gênero na temática da transição energética. A gente tem percebido como o pensar
a energia, a transição energética, os megaprojetos, desde a perspectiva de gênero, traz recortes muito interessantes das mulheres, como sendo as principais vítimas, né, das violências que esses megaprojetos trazem, como também de soluções inovadoras para o problema da transição. Escritora e artista, Gislene Moreira é também professora da Universidade do Estado da Bahia. Atualmente, ela desenvolve uma pesquisa de pós-doutorado sobre mulheres e transição socioenergética. A docente salienta que, dentro do debate de modelo de energia, a organização das mulheres cumpre um papel fundamental. As mulheres, elas são cuidadoras dentro dessa estrutura patriarcal de seus territórios e não cuidam só da família, mas elas têm a vida como princípio, né? São elas que normalmente estão preocupadas com a questão da água, com o cuidado do futuro da juventude, dos filhos, né? Então tem uma perspectiva aí que é intergeracional, então não tem só o imediatismo do lucro. As mulheres compõem apenas 30% das pessoas entrevistadas pela mídia comercial quando se trata dos impactos da transição energética. Esse dado está no artigo Quem ouve as vozes silenciadas no debate das energias renováveis, de autoria da comunicadora Gabriela Morim. O texto faz parte de uma pesquisa produzida pelo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. O documento aponta ainda que, apesar do silenciamento midiático, são elas as que mais sofrem os impactos desse processo de transição. Não à toa, são as mulheres também que permanecem nos seus territórios para defendê-los, de acordo com as participantes do encontro. Durante as atividades, também foi gravado o clipe Salve a Chapada Diamantina, da multiartista e compositora Nevolândia. O projeto traz uma reflexão sobre a realidade vivida pela comunidade da Bocaina e o grito feminino de resistência. O encontro foi apenas mais um rodopio nessa dança de resistência que precisa de muitos passos, mas são passos dados em coletivo, em comunhão, em rede, com ventos que sopram a favor da vida, não do lucro. É o que explica a professora Gislene Moreira. E a gente precisa construir redes e organizar essas mulheres para o enfrentamento dos megaprojetos, mas principalmente colocar a vida como pauta principal no debate da transição. Acho que essa é uma questão séria e trazer essa chapada rica, né, de abundância, de alegria, viva, essa chapada viva como elemento simbólico. De Salvador, na Bahia, para a Rádio Brasil de Fato, Lorena Andrade. E uma forma de alertar a sociedade sobre esse lado das energias limpas é dialogar com os grandes centros e mostrar o que tem acontecido com essas famílias. É um exercício que o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra já incorporaram à rotina de luta. Apresentar ao mundo urbano as pautas e realidades de quem mora e trabalha no campo. Mostrar as dificuldades, mas também o talento, a cultura, a riqueza de quem vive na zona rural. E as feiras da reforma agrária, organizadas pelo MST, são um exemplo desse diálogo. O movimento se prepara para a 5ª edição nacional da Feira Nacional, que já tem data marcada. Vai acontecer entre os dias 8 e 11 de maio no Parque da Água Branca, aqui no centro de São Paulo. A feira é um espaço para mostrar a potencialidade da produção agroecológica, tanto para o meio ambiente como para a economia. A 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo será realizada no período de 8 a 11 de maio. O anúncio foi feito pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O evento já faz parte do calendário oficial da capital paulista. Assim como nos anos anteriores, ele será realizado no Parque da Água Branca, na Barra Funda. A data da feira foi exposta em faixas no último dia 15, no Espaço Cultural Elza Soares, que pertence ao movimento. Na ocasião, era celebrado o aniversário do ex-deputado José Disseu. Durante a feira, em maio, haverá a comercialização de alimentos produzidos nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária. Também serão vendidas sementes, artesanatos e livros. A programação conta ainda com shows e atividades político-culturais. As atrações, no entanto, ainda não foram divulgadas. A Feira Nacional da Reforma Agrária entrou oficialmente no calendário de turismo de São Paulo em 2019. Ela passou a ter o mesmo status, por exemplo, do Carnaval, da Virada Cultural e da Bienal do Livro. Naquele ano, o evento não foi realizado porque o então governo de João Dória, do PSDB, vetou o uso do Parque da Água Branca.
A retomada ocorreu somente em 2023, após um hiato de 5 anos devido à pandemia de Covid-19. A última edição da feira ocorreu em 2023 e recebeu mais de 300 mil pessoas em 4 dias de programação, conforme estimativas do MST. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. E se fosse possível levar para as cidades, em especial os grandes centros urbanos, a experiência de plantar, cuidar da terra, deixar o ambiente mais verde e com menos concreto. Desacelerar, se aproximar mais de uma alimentação saudável, sentir o ritmo da natureza. Olha só, no Recife tem uma novidade que se aproxima um pouco desse nosso sonho em busca do bem viver. A Prefeitura deu início ao plantio de um corredor agroecológico. Isso aconteceu na última terça-feira, dia 18. E até o dia 1º de abril, 9 hortas vão ser cultivadas em diferentes pontos da cidade. A ação, promovida pela Secretaria Executiva da Agricultura Urbana, conta com a parceria do Movimento Camponês Popular e está aberta para a participação de toda a população, sem necessidade de inscrições. A Prefeitura do Recife deu início nesta semana ao plantio de uma espécie de corredor agroecológico na capital pernambucana. A previsão é que 9 hortas sejam cultivadas até o próximo dia 1º de abril. Elas devem ser distribuídas da seguinte forma: 3 na Zona Sul, 4 na Zona Oeste, 1 na Zona Norte e outra no centro da cidade. As atividades são abertas à participação da população e sem necessidade de inscrição. A iniciativa é da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana e contou com a parceria do MCP, o Movimento Camponês Popular. A primeira atividade do mutirão foi na Escola de Agroecologia do Recife, no sítio Natan Vale, no bairro do Cordeiro. Esse primeiro mutirão juntou agricultores, pesquisadores e ativistas pela agroecologia. Na ação foi destacado o uso de sementes crioulas. Esse é um cuidado apontado como um compromisso com uma agricultura livre de produtos químicos e que valoriza os saberes tradicionais. O desafio, segundo o MCP, é expandir o modelo para mais comunidades, bairros e cidades pernambucanas. O plantio será feito em hortas comunitárias, centros de convivência, hortas de creches ou escolas municipais. Os bairros contemplados são São José, Sítio dos Pintos, Caxangá, Torrões, Curado, Setúbal, Ibura e Cordeiro. A Secretaria de Agricultura Urbana convida a participar todas as pessoas interessadas em contribuir e aprender o cultivo. Há a recomendação de que levem as ferramentas que possuírem. A proposta do Executivo Municipal é cultivar macaxeira, milho, gergelim, girassol, arroz, feijão, feijão guandu, feijão de porco e crotalária. Essa última é uma leguminosa que protege o solo contra a erosão e controla ervas daninhas. As flores dela atraem libélulas, insetos que se alimentam do Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Confira mais informações sobre o corredor agroecológico no Recife no site do Brasil de Fato Pernambuco, no endereço brasildefatope.com.br. O texto também está disponível no portal nacional do Brasil de Fato, o brasildefato.com.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Pernambuco, locução Afonso Bezerra. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil, e temos como principal bandeira de luta a produção de alimento saudável em respeito à natureza, para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPABrasil, e também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós.
No mês de luta das mulheres, a gente está com uma cobertura especial para destacar a história de resistência e conquista. Em Belo Horizonte, a força da coletividade se traduz na atuação de inúmeras mulheres que transformam a cidade, da defesa do meio ambiente à valorização da cultura e dos direitos humanos. Elas são protagonistas na construção de uma capital mais justa e inclusiva. Na reportagem a seguir, a gente vai fazer uma viagem pela história da capital mineira e conhecer personalidades que marcaram a trajetória da cidade. Em Belo Horizonte, a força da coletividade entre as mulheres fez com que importantes setores como o meio ambiente, a cultura e os direitos humanos ganhassem outros contornos. Em cada uma dessas áreas da capital mineira, elas fizeram nascer novas ideias, conquistaram espaços, garantiram liberdades, promoveram o desenvolvimento da capital. Soraya Menezes, por exemplo, em 1999, puxou a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, da cidade. Na época da parada, para a primeira parada na organização, claro que foi muito difícil, enfrentei muito preconceito, inclusive a falta de credibilidade do evento acontecer da própria comunidade, dizendo, olha, isso daqui, parada só acontece no Rio, em São Paulo, então foi muito difícil. E a falta de credibilidade, agora a parada está aí, é a terceira maior do país, mas no início houve assim, uma dificuldade muito grande, muito imensa, que muitas pessoas ficavam afastadas, com medo de chegar. Então teve poucas pessoas, mas assim, paralelo na rua, teve muitas pessoas olhando para ver o que ia acontecer. Em tempos de emergência climática, defender o nosso quintal torna-se uma tarefa essencial. É isso que se traduz na luta de mulheres organizadas em torno da defesa de uma das últimas áreas verdes remanescentes da região norte de Belo Horizonte, de relevante valor hídrico e ecológico. A área abriga 20 nascentes, além de fauna e flora ameaçadas de extinção, e possui um fragmento de Mata Atlântica com aproximadamente 200 mil metros quadrados. Graças à mobilização das integrantes do movimento Salve a Mata do Planalto, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou um decreto que declara a Mata do Planalto como de utilidade pública para fins de desapropriação, garantindo a proteção desse importante ambiente. Magali Ferraz Trindade, integrante do grupo, é um dos expoentes dessa conquista. Juntar essas forças sempre bravamente, não falamos que os homens não estejam presentes, né? Eles estão presentes. Mas nós somos igual que as onças bravas, né? Defendendo o seu terreiro, né? Então a gente vê muitas mulheres no movimento e que seja a maioria. Eu acho interessante isso. Mas a gente já vê também os homens, né, participando de muita coisa, né? De estar na frente de muitas coisas, né? Mas nesse sentido aí, as mulheres são muito fortes para estar unidas umas às outras, né? E ver essa importância nessa união de estar junto e misturado, né? O universo da cultura na cidade também ganhou muito com a união de mulheres. Elisa Santana, uma das fundadoras do grupo Zap 18, a Zona de Arte da Periferia, tem uma trajetória de mais de 40 anos como atriz e professora de teatro na capital. Eu nunca fui uma pessoa muito satisfeita, assim, eu sempre quis isso, assim, de questionar as coisas, de entender melhor as coisas. A começar as histórias das relações, que eu acho que isso é muito importante. Você não erige nada sem essas relações. E como é que são essas relações? E com essa história do questionamento do que está à sua volta. Né? Que aí entra tudo. Entra poder, dinheiro, a mulher, de como que as mulheres estão nesse lugar. Né? A maioria está sempre sozinha, construindo coisas sozinha, criando filhos sozinha. Né? Enfim, me fortaleceu muito. Esse lugar foi o lugar que eu mais fiquei e gostei demais. Venho das entranhas do tempo. Trago em mim a memória ancestral de pedras, folhas, flores, aves, peixes. Tenho comigo minha mãe, minha avó, minha filha, todas as mulheres da minha linhagem. Sou a memória feminina do mundo.
De Belo Horizonte, em Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Wilker. Ei, você que gosta aqui do Bem Viver, sabia que dá para receber aí na sua caixa de entrada do seu e-mail notícias similares a todas essas, todos os dias, produzidas, sabe por quem? Pelo Brasil de Fato. Pois sabe o que é possível e muito simples, além de graça. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você sempre fica bem informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, e sempre com aquela análise crítica que só o Brasil de Fato tem. Bora nessa, minha gente. É brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Sinal do recreio já bateu, todo mundo de volta para a sala de aula porque o professor está aqui. Quem conversa Bem Viver hoje é o pesquisador Daniel Cara, ele que atua na Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo. Por 14 anos esteve à frente da campanha nacional pelo Direito à Educação e atualmente ele segue sendo membro, mas agora do Comitê Diretivo. Professor, desde já, muito obrigado mais uma vez por atender aqui o pedido do Brasil de Fato para mais uma boa prosa, viu? Eu que agradeço, Lucas, sempre é um prazer estar com vocês e poder discutir educação. Maravilha, e vamos discutir bastante, porque o assunto que a gente vai começar a conversar, olha, eu nem sei muito como introduzir, porque realmente é um negócio que bagunça os nossos sentimentos. É esse caso que está em torno, acho que muita gente está acompanhando, mas a gente está falando de uma situação que aconteceu aqui em São Paulo, na Faculdade de Santa Marcelina, quando um grupo de mais ou menos 24 estudantes apareceram numa foto da atlética, nessas atléticas universitárias que tem, com um bandeirão, e nesse bandeirão tinha frases que traziam do que seria um hino, né, mas enfim, eu nem sei muito bem que palavras usar, porque o que são de cunho extremamente misógino, machista, violento. Eu acho que violência é a palavra que consegue abarcar tudo que está dito nesse letreiro, nessa bandeira, nesse hino. Enfim, eu não vou querer reproduzir aqui, acho que não faz sentido. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo, que não tenham visto, acreditem que a gente está falando de uma forma de violência explícita, muito machista, mas eu queria te ouvir um pouquinho, professor, se a gente pode relacionar isso de fato com a educação brasileira, se a gente pode ver essas atitudes, essa liberdade desses alunos se sentirem à vontade para fazer isso, mesmo depois de tantas denúncias, como um reflexo do que é a educação brasileira. Olha, infelizmente é possível dizer que é um reflexo, sim, da educação brasileira no seguinte sentido. A educação brasileira ela tem sido muito pautada pelas avaliações de larga escala e o critério, a referência de qualidade do ensino médio é se os estudantes passam nos vestibulares. Independentemente de ser um estabelecimento público ou privado, o curso de medicina é extremamente concorrido. Mas essa obsessão que o Brasil tem tido de discutir e ensinar currículo sem ensinar valores, sem ensinar o básico do respeito ao outro, acaba gerando esse tipo de comportamento. É assustador observar que, entra ano, sai ano, os cursos de medicina reproduzem esse tipo de preconceito, reproduzem a discriminação. E no caso da Santa Marcelina, uma violência de cunho misógino inaceitável, de cunho sexual inaceitável. Então, na prática, isso é um reflexo de uma educação que tem se pautado muito no currículo, pouco em valores e tem formado gerações que são gerações completamente descontextualizadas e até mesmo irresponsáveis em relação a valores éticos que são mínimos, né? Agora, isso tem que ser corrigido na universidade, não tem jeito, né? A universidade também tem o papel, como diz o artigo 205 da Constituição Federal, de preparar plenamente a pessoa, preparar para o exercício da cidadania, que se trata também disso, e da qualificação para o trabalho. Isso significa que tanto em relação à preparação plena da pessoa e para a cidadania, e até mesmo para o trabalho,
é preciso deixar claro que é inaceitável esse tipo de comportamento. Os estudantes devem agora passar por um processo administrativo que envolve advertência, espero que não seja só uma advertência, suspensão e expulsão. Eu considero que, pela importância da Santa Marcelina, que eles de fato avaliem a possibilidade de expulsão, porque é preciso dar um recado claro. E nesse caso, para além da questão da expulsão, é preciso também avaliar questões mais profundas e que são imprescindíveis de serem avaliadas, que são questões de, inclusive, responsabilização civil, né, porque e penal, que não pode ter esse tipo de comportamento, né? Os estudantes eles têm que entender que são adultos, e sendo adultos não é qualquer frase que é aceita e que pode ser proferida num ambiente qualquer que seja, ainda mais num ambiente educacional. Perfeito. Realmente a Polícia Civil informou que está apurando o caso, precisamos ver de fato se isso vai adiante, mas eu quero falar um pouquinho mais, professor. Tem duas questões que o senhor trouxe na sua resposta que me parecem importantes da gente destrinchar. Primeiro é essa questão do valor da universidade, não apenas como um local para aprendizado técnico, para desenvolvimento dentro de uma profissão. Eu acho que isso é muito importante da gente desenvolver um pouco mais, mas eu queria começar falando um pouco mais. O senhor enfatizou como é mais um caso de alunos de medicina. A gente pode relacionar essa concorrência que existe para entrar, esse prestígio que há entre os cursos de medicina em ser médico com esses tipos de ocorrência? Existe algum paralelo que a gente pode fazer? Ou a gente pode falar simplesmente de coincidência, ou porque existem muitos cursos de medicina, enfim? Olha, são dois fatores aí. É claro que se trata da minoria dos estudantes, a ínfima minoria dos estudantes de medicina que tem esse comportamento. É importante ressaltar isso, né? Não é a maioria dos estudantes. Então isso é necessário para ser justo com quem é estudante de medicina e acaba levando um rótulo de comportamento discriminatório por conta dessa minoria que age de forma irresponsável. Agora, existe um outro fator que é inegável, que há uma coincidência reiterada, ano após ano, de casos envolvendo estudantes de medicina, casos desse tipo, de ação discriminatória e violenta. Então é preciso que as faculdades de medicina pensem sobre isso. Os médicos entram, os estudantes de medicina, melhor dizendo, eles entram na universidade com muito prestígio. As universidades privadas são caríssimas, eles têm hábitos de consumo que são divulgados nas redes sociais, inclusive. Tem uma aura no estudante de medicina que é uma aura que precisa ser combatida, uma aura negativa, nesse sentido de achar que pode tudo, e não pode tudo. Né, tem que respeitar as pessoas, é o básico do básico, inclusive para o exercício da medicina. Mas quero reiterar, é a minoria, só que é uma minoria que ano após ano tem cometido esse tipo de absurdo, né, que a gente viu na Santa Marcelina, mas no passado a gente vê as músicas que são cantadas nos jogos universitários da medicina, as manifestações de estudantes de medicina nas redes sociais, que vez ou outra não, né, toda hora aparece nas redes sociais e se torna matéria pública, porque as pessoas se assustam, Lucas. O estudante de medicina ele é respeitado porque ele vai ser médico. É uma profissão belíssima e que exige um juramento que na prática está pautado na defesa irrestrita da vida e no exercício profissional de defender a vida. E quando você tem uma atitude discriminatória, você está indo contra, né, a própria integralidade do ser humano. Então, eu considero que essa é uma questão que os cursos de medicina devem pensar com muita calma. Faço parte do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, sei que as nossas unidades que trabalham com a questão da medicina, elas são unidades que são preocupadas com essas questões, tem sido uma preocupação recorrente. Quero deixar isso claro, participei também do Conselho do Unifesp, mas inegavelmente existe um problema, ele tem que ser enfrentado. Perfeito. Professor, então, falando sobre esses problemas que precisam ser enfrentados, então ampliando um pouquinho mais esse espectro e falando agora sim das universidades como um todo, do papel social que elas desempenham, da expectativa que a sociedade tem, eu queria que o senhor destrinchasse um pouquinho mais sobre isso que o senhor resgatou da nossa Constituição, de qual que é a função das universidades, não apenas desenvolver a técnica, a apuração das pessoas, mas também esse sentido de cidadão e fazer uma frente isso ao que são as atléticas, porque no final das contas, acho que
mais uma vez, importante trazer a fala do senhor, é a minoria dos casos, não são todas as atléticas, pelo amor de Deus, pelo contrário, tem muitas que incentivam o esporte, incentivam o convívio, que são fundamentais, que, sem dúvida, faz jus a esse texto da Constituição, mas também, se a gente for ver quando acontecem os casos, não sei se dá para dizer todos, mas a grande maioria se relacionam a essas atléticas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que a gente precisa olhar para a universidade frente à luz da Constituição Federal e como essas atléticas estão aí, de certa forma, incentivando isso, mas também parece que às vezes corroem. Por que corroem? As atléticas, elas são fundamentais numa experiência universitária. Eu sou um defensor das atléticas como exercício associativo, conjunto de estudantes que se associam para realizar atividades esportivas na educação superior. Isso é fundamental, é saudável, é salutar e deve ser estimulado. Eu, por exemplo, até fazendo aqui uma autocrítica, eu quando entrei na universidade eu tinha uma vida de atleta, tinha uma paixão por diversos esportes, participava e ao longo do tempo fui deixando isso de lado, foi um erro. Então a atlética, ela tem também uma função de criar um hábito de prática esportiva que é fundamental, não é só a questão da competição, mas as questões associativas, solidárias e também de cuidado com o próprio organismo, que é fundamental. Nós somos, na prática, o nosso organismo, a gente muitas vezes se esquece disso. Agora, o que ocorre? As atléticas, elas têm sido dominadas, muitas vezes, por uma experiência de masculinidade, uma experiência de elitismo, especialmente atléticas de cursos muito concorridos e que acabam sendo elitizados. Elas têm vivido problemas sérios em relação a isso que precisam ser combatidos, né? Então, eu sou um defensor das atléticas, eu sei que são pessoas dentro das atléticas que acabam tendo essa atitude, mas muitas vezes elas acabam alcançando um cargo de presidência, vice-presidência ou de diretoria da atlética que acaba gerando esse prejuízo. Que eu posso falar com maior tranquilidade, a atlética da faculdade que eu cursei e a atlética da faculdade onde eu leciono trabalha de maneira completamente responsável, acompanho, tem feito uma boa representação dos nossos cursos e tem sido muito legal acompanhar isso. Então, eu sou um entusiasta das atléticas, né? Mas é inegável que há um problema de uma prática, de confundir a prática esportiva com um desempenho, com uma forma de interação com o mundo que é elitista e masculinista. Isso é negativo. Acontece em casos específicos, quando ocorre esse tipo de violência, como a gente verificou no caso do Santa Marcelina. Extremamente lamentável, a gente acompanha aqui que as investigações aconteçam, que as responsabilizações avancem, porque são casos repetidos, então não dá para tratar de forma isolada. Professor, queria avançar um pouquinho agora na nossa pauta para retomar um assunto que a gente conversou na outra vez que a gente esteve junto aqui, já faz um pouco mais de um mês, que foi justamente quando o presidente Lula, o governo federal, assinou essa lei que proíbe o uso de celular dentro das salas de aula, recreio, enfim, uma medida bem ampla, que começou a vigorar finalmente. Na época ela só tinha sido assinada, mas como o ano eletivo não tinha dado início, ainda não dava para ver na prática. Agora sim, a gente já tem algumas semanas para começar a avaliar, claro, ainda muito incipiente para conseguir ver o resultado, mas com certeza o senhor que acompanha diariamente, seja por experiência pessoal, pelos seus filhos, mas ao redor também pelos debates, já deve ter algum mínimo de resultado que a gente pode ver da própria adesão, de como os professores estão encarando isso. O que a gente pode falar dessas primeiras semanas dessa lei que pode ser um marco na educação brasileira? Olha, as primeiras semanas são até mais bem-sucedidas do que eu imaginava. De fato, a lei tem sido utilizada. Quero reiterar aqui o que é a minha posição, e é a minha posição inquestionável. Não deveria ser necessário uma lei para determinar uma boa prática. Mas, inegavelmente, a lei tem sido utilizada como um argumento de autoridade das comunidades pedagógicas e também dos professores, das coordenações pedagógicas em especial e dos professores em relação à proibição do uso dos celulares. Tenho observado nas escolas que eu tenho contato, incluindo a escola do meu filho, que eu acompanho, que já não precisava dessa lei porque já existia o acordo era cumprido. Mas tenho observado que há uma adesão, até esse momento, de toda a comunidade escolar, incluindo os estudantes, e por enquanto a perspectiva é muito positiva. Então é uma lei que nesse momento ela pegou, né? Inegavelmente. Então eu acho que a gente precisa avaliar ela positivamente, de fato, né? Essa lei precisa ser reconhecida até esse momento, pelo menos, como uma lei válida, né? Lamento que a negociação pedagógica não se impôs
né, e resolver o problema antes de um instrumento legal, de uma norma legal que acaba sendo bastante vertical na relação do uso dos celulares. Mas está dando certo por enquanto. Professor, quero falar um pouco mais sobre isso, porque a própria lei fala que é proibido o uso, salvo que o professor peça que os alunos usem para alguma pesquisa, para alguma atividade. O senhor trouxe esse exemplo também para inclusão, essas coisas, claro, que estão salvaguardadas pela lei. E eu quero falar um pouco sobre isso com o senhor, para entender como que a gente precisa ouvir ou debater, melhor dizendo, o uso de celular, o uso de tecnologia dentro do ambiente das salas de aula, e agora focando especialmente dentro da inteligência artificial. O quanto que a gente pode permitir que ela entre e deixe os livros de lado, quanto que é uma competição, digamos assim, entre o tradicional livro, as apostilas e a inteligência artificial. Enfim, eu acho que é um debate que muitos pais aqui vão ficar muito felizes em ouvir uma análise do senhor. Olha, em relação às tecnologias em geral, elas têm que ser utilizadas como elas são, como instrumentos. Elas não podem ser utilizadas como substituto. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho observado em algumas escolas que eu tenho visitado que alguns estudantes utilizam a inteligência artificial para responder exercícios de matemática. Agora, se eles perguntassem para a inteligência artificial para que ela gerasse uma explicação simples sobre fenômenos da natureza, no caso da física, ou sobre uma explicação de uso, né, sobre para que serve, por exemplo, um determinado conteúdo da matemática, eu considero isso válido. Então eu não estou entre aqueles que demonizam a inteligência artificial. Eu tive há 2 anos atrás nos Estados Unidos, no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, e o debate era sobre educação e acabou se tornando um debate sobre inteligência artificial, com posições muito duras e de disputa entre Estados Unidos e China, o que também demonstra o que nós estamos observando em termos de ferramentas. São os 2 países que disputam a hegemonia da inteligência artificial. Nesse momento, em termos de ganhos tecnológicos, a China com grande vantagem. E o fato é que a gente observa que o debate sobre inteligência artificial ele está muito pautado em um receio que eu acho altamente compreensível, que é o receio de que a inteligência artificial substitua os seres humanos e o raciocínio. Esse é um risco que existe em termos da tecnologia, isso tem que ser regulado. Agora, fazer um bom uso das ferramentas tecnológicas eu considero que é inerente à própria natureza humana. O Marx, no Capital, ele cita uma frase belíssima do Benjamin Franklin, que vai dizer que o homem é um tool-making animal, ou seja, é um fazedor de instrumentos de trabalho, de ferramentas de trabalho. E a inteligência artificial, o celular, enfim, as tecnologias são instrumentos de trabalho, eles não podem servir como substituto da ação humana. Eu acho que essa é a referência fundamental. Em relação ao meu filho, eu faço permito um uso, eu e a mãe do meu filho, claro, a gente permite um uso monitorado e crítico, né, das tecnologias em geral, sempre lembrando que ele precisa ter a capacidade de realizar tarefas sem o uso das tecnologias, né, isso é fundamental, e que ele tem que ter o controle do processo, ou seja, o ato criativo é humano, e ele tem feito uso, tem servido. O celular, a mesma coisa, enfim, essa é a maneira como a gente tem feito. Agora, é claro, com isso eu não estou querendo dizer que eu sou um exemplo, que a nossa relação é uma relação de exemplo, né, não seria completamente antipedagógica essa postura. Eu só estou contando um caso como uma referência daquilo que eu acredito, né? Que eu acredito, na hora de implementar é mais difícil do que o que eu estou dizendo aqui, mas de fato é a forma como a gente tem tentado solucionar esse problema. Mas era justamente esse exemplo que a gente queria, então pode ter certeza que salvou muito. Professor, só para encerrar então, queria te ouvir um pouco sobre como a gente educa e como se autoeduca sobre os malefícios da inteligência artificial, principalmente na disseminação de notícias falsas, na propagação de mentiras e ameaças que podem ocorrer principalmente por esses recursos da inteligência artificial. Nada novo, sempre existiu, mas cada vez mais desenvoltos. O fato da gente permitir que as crianças, que os jovens utilizem, tecnicamente faz com que se sintam mais preparados para disseminar, para disserficar do
do que a gente está falando de uma mentira e de uma verdade. Necessariamente é isso? Necessariamente permitir que eles utilizem, a gente vai conseguir fazer com que essa educação aconteça, ou não é tão simples assim? Não é simples, porque é muito sedutora a inteligência artificial. A linguagem generativa, falar do caso do ChatGPT, do DeepSeek, que são as duas ferramentas que eu utilizo, inclusive, é importante frisar que essas duas ferramentas, elas são sedutoras, elas, de fato, facilitam muito o processo de aprendizado se você souber utilizar criticamente. O problema concreto é esse elemento que você trouxe. Quem constrói o banco de dados e a formulação dos textos, a elaboração dos textos da inteligência artificial. Quais são as regras de algoritmo para isso? E quais são as regras éticas, né, das inteligências artificiais que hoje estão disponíveis em termos de inteligência artificial generativa. Eu vou falar sobre a minha área, educação. Eu quero dizer de maneira muito clara, as respostas não são neutras, em nenhum caso, elas jamais são neutras. Então entra um elemento que você trouxe muito bem aí na sua pergunta, e que ele está aqui nas entrelinhas da nossa conversa, que é preciso evidenciar, que o usuário ele tem que ter a capacidade crítica suficiente para saber se aquele texto é válido ou não. E eu tenho percebido que muitos textos não são válidos. Falar de outro exemplo, falei de educação. O exemplo da economia também casa muito bem, né, que é uma outra área que eu estudo. Ciência política também. A inteligência artificial, por exemplo, as respostas do ChatGPT e do DeepSeek variam muito. O DeepSeek tem uma grande vantagem, pelo menos em relação ao sistema que eu utilizo, que é o gratuito do DeepSeek, né? Eu consigo ver pelo Deep Think que ele faz, que é o pensamento profundo, eu consigo ver como ele constrói a argumentação, e aí eu já percebo o viés. No caso do ChatGPT, pelo menos a versão que eu utilizo, não tem essa ferramenta de formulação textual. E aí, Lucas, entra um monte de problemas, né, para textos mais sensíveis. Por isso, para que eu utilizo inteligência artificial? Para reduzir trabalho repetitivo. Eu tenho muito trabalho repetitivo, para agir de maneira mais ponderada em relação ao texto, né? Quando eu percebo que o meu texto está sendo incisivo, eu faço uma testagem com a inteligência artificial quando eu estou falando de casos de textos que estão relacionados a burocracias na universidade que eu tenho que responder, e aí ele me acalma. Os meus e-mails eles são agora mais tranquilos do que eram no passado, então em relação a problemas burocráticos, então eu utilizo como um assistente, aí vale muito a pena, mas é um assistente que precisa de supervisão, esse é o ponto, né? E a supervisão ela tem que ser exercida por uma pessoa que entenda do modelo e que entenda dos problemas do modelo, que os bancos de dados não são neutros e o texto que é gerado tampouco é neutro. Não sei se eu fui claro, mas essa é a... Agora, em relação aos e-mails, eu recomendo, viu? Os meus e-mails estão bem mais tranquilos. Antes eu ficava muito revoltado com burocracias, e aí você fala, olha, eu estou achando que eu estou exagerando um pouco, dá uma dica de uma formulação que mantenha o conteúdo, mas seja menos incisiva. Tem dado certo. Às vezes aquela consciência extra que a gente precisa, que a gente sabe, mas legitima uma inteligência artificial para dar aquele toque. Enfim, cada um... Exato. Esse foi o professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, ele que esteve há 14 anos à frente da campanha nacional pelo direito à educação, segue como membro, mas agora do comitê diretivo. Eu tinha combinado com ele para fazer essa entrevista, para ele falar um pouco do Memphis, falar um pouco do Corinthians, acabei burlando um pouquinho as regras aqui, mas pelo menos saiu um bom papo, e eu acho que agora eu já consigo combinar de ficar um acordo para a gente fazer esse assunto na próxima entrevista. Por hoje tá ótimo, viu, professor? Obrigado pela disponibilidade. Valeu, Lu. Obrigadão, prazer sempre falar com vocês. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras.
Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem então mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e por isso vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que para cada caso seja interessado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. E agora chega aquele momento, um recadinho que enche a gente de orgulho, especialmente nós aqui do Brasil de Fato. É que o Bem Viver faz parte de uma rede de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa todos os dias pelo nosso país. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. A boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais com a sua ajuda. Se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa, saiba que você pode colocar de graça o Bem Viver aí na sua grade. Basta ir em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, bora falar um pouquinho sobre saúde? Chegou o momento da semana em que a gente destaca o Repórter SUS, o nosso podcast que sempre coloca a saúde pública em primeiro lugar. E a edição dessa semana traz um tema super importante, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 15 anos depois da implementação dessa política, o desafio do SUS ainda é transformar as diretrizes em realidade, tirar a teoria do papel e colocar na prática, melhorando a vida da população. Em 2021, apenas 32% dos municípios incluíam ações de políticas nos planos de saúde e só 6% tinham instâncias específicas para coordenar essas ações. Enquanto isso, a população negra continua sendo a mais afetada por doenças como AIDS, tuberculose, hepatite. A mortalidade materna entre mulheres negras é o dobro da registrada entre as brancas. Já o câncer de colo de útero tem incidência 44% maior e um risco de morte 27% superior para mulheres negras. Nossa repórter, Nara Lacerda, conversou com o pesquisador da Fiocruz Brasília, Andrei Lemos, que reforçou a necessidade de um SUS antirracista. Olha, acho que é importante primeiro a gente lembrar de qual país que nós estamos falando, de qual sociedade que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma sociedade que teve a sua economia consolidada a partir de um sistema racial que explora existências negras e indígenas em nosso país. Ou seja, o capitalismo ele foi fundamentado num processo de acumulação desse capital para alguns grupos minoritários, com base na exploração desses grupos que são majoritários na nossa sociedade, que nunca tiveram o poder sobre os meios de produção, nunca tiveram
a oportunidade de ocupar espaços de decisão e, consequentemente, seguem sendo subalternizados, inclusive pelas políticas públicas. A necessidade de respeitar essa diretriz é de fazer com que os trabalhadores da saúde, assim como também os trabalhadores da educação, da segurança pública no nosso país, compreendam que essa desigualdade étnico-racial, ela impacta diretamente no acesso dessas pessoas à informação, à moradia, à formação profissional, até mesmo para poder ocupar melhores postos de trabalho, considerando que a população negra ocupa os piores postos de trabalho e os piores vínculos, e também para reconhecer a importância de que numa sociedade onde foi construída em cima dessa discriminação racial, a gente precisa trabalhar melhor essas relações étnico-raciais. Para isso, nós temos, desde os anos 90, por exemplo, no debate da educação, diretrizes curriculares nacionais permitem que os cursos de formação compreendam a importância de tratar sobre diversidade e sobre inclusão. E agora a gente vai com aquele recadinho que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do Apoia-se, a plataforma que faz essa contribuição acontecer. Importante destacar que qualquer dinheiro, qualquer valor já ajuda e muito. O que estiver ao seu alcance vai ser o necessário para nós. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente. É só acessar apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Desde a Revolução, em 1959, Cuba é uma referência na educação. Qual é o segredo para esse sucesso? Ao contrário de outros modelos educacionais, em Cuba, a escola vai além do ensino tradicional. Os alunos são incentivados à autogestão, a participar ativamente da política estudantil e até do cuidado com o espaço escolar. A educação cubana é pensar para o desenvolvimento integral dos estudantes e da comunidade, com um forte compromisso social. O nosso correspondente em Havana, Gabriel Vera Lopes, ouviu especialistas cubanos no assunto e agora a gente vai conferir na reportagem. Apesar das dificuldades econômicas, durante décadas, Cuba conseguiu construir um modelo de educação que se tornou um verdadeiro exemplo para o mundo todo. Após o triunfo da Revolução, Cuba foi o primeiro país da América Latina e do Caribe a se declarar um território livre do analfabetismo,
graças a uma campanha de alfabetização. Desde então, a educação na ilha foi concebida como uma educação voltada para o desenvolvimento integral dos indivíduos e da comunidade. É por isso que a pedagogia cubana tem um forte conteúdo comunitário, como conta a professora da escola primária, Ania Hernández. Na escola, as crianças têm um relacionamento muito forte com a comunidade em que vivem. Nós nos inserimos na comunidade e atendemos às instituições de uma forma que as crianças se sintam parte de seu ambiente. Elas visitam os centros de trabalho próximos, interagem com eles, trazem suas atividades culturais, coral, músicas, dança. E essas instituições contribuem para o nosso centro, nos fornecendo treinamento e, às vezes, recursos especializados que podem aprofundar a educação das crianças e proporcionar para elas outros conhecimentos que estão fora do currículo, mas que ajudam a prepará-las para a vida. Uma parte essencial do ensino das crianças é aprender sobre a auto-organização da comunidade, com os colegas da escola. Para isso, as crianças mais novas participam da organização Pioneiros José Martí, semelhante à organização de escoteiros, onde, durante as atividades, também aprendem a discutir as diferenças. Ania Hernández fala mais sobre isso. Eles são os pioneiros que organizam o trabalho na escola, realizam atividades culturais, mas também atividades de limpeza, trabalham na horta da escola, semeiam, ajudam os professores e até mesmo desempenham um papel de liderança na preparação das aulas. Há um movimento de monitores que podem ver os alunos dando aulas, organizando o trabalho em equipe, até fazendo visitas aos companheiros de classe que estão doentes. Eles organizam as casas de estudo, autogerenciando diretamente o próprio conhecimento sob a supervisão de um professor que os orienta. Eles desenvolvem valores humanos como solidariedade, ajuda mútua, autogerenciamento e oferecem a eles uma ampla gama de soluções para problemas da vida real com os materiais que têm em mãos. Ou seja, nós os preparamos para a vida. Os projetos de auto-organização são compreendidos em todo o sistema educacional. Assim, durante a universidade, os alunos que quiserem podem se inscrever para dar aulas em nível intermediário e, assim, ajudar os futuros estudantes universitários. A estudante de Direito, Laura Isabel, gosta da iniciativa. Acho que o projeto em si, a iniciativa, é muito importante. Como jovens, sabemos que passamos por esses níveis de ensino há relativamente pouco tempo e entendemos as necessidades dessas crianças. Em primeiro lugar, elas precisam de professores que as ajudem nas matérias em que têm dificuldades. Em segundo lugar, o contato com jovens universitários é enriquecedor em qualquer nível de ensino. Primeiro, as crianças passam a ver a universidade de uma perspectiva mais próxima e acessível. Segundo, ter professores jovens pode ser motivador, ajudando-as a se abrir mais para as disciplinas e não vê-las como algo tedioso. Para os jovens que participam do projeto, a experiência também é valiosa, especialmente para aqueles que seguem carreiras como pedagogia. Apesar das conquistas educacionais de Cuba, que permitiram que o país fosse o primeiro da América Latina e do Caribe a desenvolver uma vacina contra a Covid-19, a educação na ilha caribenha ainda precisa enfrentar o bloqueio econômico, que dificulta o desenvolvimento da educação todos os dias. Como reflete a professora Ania Hernández. Temos um direito conquistado, o direito à educação. Nós nos esforçamos como instituição, como professores, como governo, para que essas crianças tenham a melhor educação. Mas o governo dos Estados Unidos, com o embargo econômico e o bloqueio, nos sufoca, nos limita com este bloqueio. Eles fazem com que a educação perca qualidade no sentido de recursos escassos, mas nós crescemos porque temos os recursos humanos e sempre os professores. Os professores cubanos tentam fazer com que a educação cresça e dê frutos, e as conquistas podem ser vistas dia a dia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, em Havana, Cuba, locução Lucas Salum.
E com esse esperançar, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer sua audiência e lembrar que amanhã a gente tá de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, para mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver. Você confere no nosso site radiobrasildefato.com.br e também pela nossa parceira de primeira hora, a RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível nas plataformas de podcast, lá você confere o Conversa Bem Viver, nosso programa de entrevistas. A apresentação deste programa foi de Lucas Salum, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.